Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 32, versículo 24 seguinte. Deus vai falar contigo com essa palavra, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, ao qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glórias em grande abundância, e fizeram-lhe tesouros de prata, de ouro e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e tudo o que se podia desejar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, esse versículo o Senhor trouxe ao meu coração nesta manhã. Vai falar do rei Ezequias, vai falar a respeito, não aqui nesse versículo, mas eu vou ler aonde Deus relata certinho como foi que aconteceu quando ele adoeceu. Aqui em Isaías 38 vai ser relatado certinho, aonde o trecho, o versículo diz que Deus manda o profeta dar um recado para Ezequias, para dizer, olha, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz que ele vira o rosto para a parede e ele fala, Senhor, lembra-te, peço, de quando eu andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então aqui a gente vai ver que Ezequias ele errou, ele não estava dentro da vontade de Deus no momento da doença. Mas a gente vê que uma oração mudou o quadro dele. Por quê? Porque ele, virando o rosto para a parede, era como se ele tivesse virando as costas para o mundo, mas se voltando para Deus. E aqui ele não só ora pedindo para que Deus se lembrasse do tempo em que ele fazia o que era certo e reto diante do Senhor, mas como ele chora abundantemente. O poder que a lágrima tem diante de Deus, Porque às vezes a lágrima nós não conseguimos expressar em palavras, mas a palavra do Senhor fala que Deus ele traduz, Ele tem o poder de ler o que está escrito em cada gota. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, como ele chorou abundantemente, se arrependendo, de ter feito coisas erradas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, o profeta, ele já estava, lá no meio do pátio. Louvado seja o nome do Senhor. E manda ele dizer, volta lá, Vai lá e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e ei que acrescentarei teus dias, 15 anos, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê aqui uma ação imediata da mudança de um percurso de vida por causa de uma oração, por causa de lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. O quanto é importante nós orarmos, irmãos, independente da situação. O que a história vem nos narrar, o que a história vem nos contar, é que Deus, ele está pronto a ouvir uma oração de arrependimento. Ele está pronto a ouvir alguém que se arrepende porque errou. Ele está pronto a coletar em odres de ouro, aleluias, a sua lágrima. Tem anjos dispensados só para isso, para coletar as suas orações, para coletar as suas lágrimas e levar diante de Deus, porque todas elas ele traduz. E a gente vê aqui, irmãos, que Deus cura ele, que Deus dá 15 anos de vida para ele. Aleluia, eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você errou, se você pecou, eu não sei por que você está enfermo, mas aqui a história está dizendo que era porque ele errou, porque ele não estava mais fazendo aquilo que agradava a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, quando o profeta fala para ele colocar a casa dele em ordem, aleluias,
Louvado seja o nome do Senhor. E nesta palavra aqui eu quero ser profeta de Deus também para a sua vida. Coloque a sua casa em ordem. Aleluia. Desça na presença de Deus e ore ao Senhor pedindo perdão. Aleluia. Reconheça que você errou. Reconheça que você saiu da direção. Que você não fez coisas retas. Que você não fez coisas justas diante de Deus. Aleluia, porque o nosso Deus com essa palavra, Ele quer dispensar perdão para a tua vida. Aleluia, eu não vou ouvir você orar, eu não vou ouvir você chorar, mas o Deus do alto e céus, que tudo vê e que está em todos os lugares, Ele vai ver o seu arrependimento. E Ele aqui entrou com vida, 15 anos a mais, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda fez promessa: livrar-te-ei das mãos dos reis da Síria, e a ti a cidade, e te defenderei esta cidade. Deus falou: por causa do teu arrependimento, eu vou entrar na tua vida, na tua história, eu vou dar livramento para você, eu vou dar livramento para a cidade, eu vou dar livramento para quem está na sua volta. Aleluia, quero aqui parafrasear: por causa do teu arrependimento, por causa do seu desejo de me servir, por causa do seu desejo em se corrigir diante de mim, vou te dar vida e ainda vou cercar a sua vida, a sua história, a sua família, a sua parentela, eu vou alcançar por causa de você, porque é isso que Deus fez aqui por causa do arrependimento de Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E ele pede um sinal, né? Para Deus aqui. De como seria isso? Me dá um sinal, Senhor. E olha só o sinal que Deus falou para ele. E eis que farei uma sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, voltar 10 graus. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Exemplo, uma escada. O sol, a escada está aqui, o sol passou, ficou a sombra daquele lado, certo? O sol já está aqui, ó, um exemplo. Deus fez voltar. E aí a sombra que estava ali, ela ficou 10 graus diferente. Não sei se os irmãos me entenderam. Aleluia. Deus, pela sombra, fez a mudança acontecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele pôde ver o sinal de Deus para ele ver. Assim recuou. O sol já estava às 5 horas da tarde, um exemplo. Ele recuou, ele voltou. Aleluia. E automaticamente a sombra onde já passou, ela passou a ser sombra de novo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali com esse sinal, ele, aleluia, aquela enfermidade dele, ele foi curado. Né? E o texto diz que ele viveu tranquilamente. Louvado seja o nome do Senhor, próspero. E vendo, né, as coisas e os benefícios do Senhor acontecendo na terra. E é assim que o nosso Deus faz. Diante daqueles que se rendem, que se prostram, daqueles que diante de Deus vê que pecou, errou, falhou. E aqui a gente vai ver o texto, em Crônicas, onde eu li, que tudo isso aconteceu porque ele exaltou o coração dele, porque ele se ensoberbeceu, se ele, né, ele achou que ele era melhor que tudo, enfim. E esse tipo de coisa não funciona com Deus, irmãos. Mas o que eu quero dizer aqui com essa palavra, que Deus trouxe ao meu coração no momento em que eu estava lendo ela, é que muitos Deus tirou em leitos de enfermidades. Pessoas que estavam em quadros terminais. Deus entrou lá. Deus pegou pela mão, Deus deu saúde, Deus exaltou, Deus levantou, Deus fez prosperar. Mas que hoje viraram as costas que nem Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor exige dessas pessoas que voltam, que retrocedam, que se humilham, que peçam perdão e que voltem a ser aquilo que Deus, quando tirou lá daquele quarto de enfermidade, daquele hospital, aleluia, voltem a se humilhar, a descer na presença de Deus e a ficar dentro da dispensação do Senhor. Porque muitos estão batendo no peito, meu dinheiro, minha casa, tudo que ganhou, mas se esqueceram que foram benefícios do Senhor, que foram Deus que deu.
e hoje acham e se sentem que não precisa mais desse Deus. E Deus está contemplando, aleluia, pessoas assim na terra hoje. E tá assim, irmãos, de pessoas que Deus ergueu, que ficaram ricos, porque Deus quis enriquecer. Deus quis abençoar, mas que hoje viraram as costas. Não viraram as costas que nem Ezequias virou lá para orar e pedir perdão. Viraram as costas para Deus e viraram a face para o mundo. Ezequias virou a face dele para Deus e as costas para o mundo. Mas a maioria, e Deus me fala aqui que são muitas pessoas que estão com a costa virada para ele e com a face virada para o mundo. E Deus diz nesta manhã: retroceda, volte a ser aquele e aquela que eu te chamei, para que você possa viver, para que você possa permanecer, para que a doença não entre de novo na sua casa, no seu lar, na sua vida. Porque quando nós viramos as costas para Deus, quando nós ficamos longe da vontade do Senhor, é isso que acontece conosco. Porque nós ficamos, irmãos, maleáveis, nós ficamos à mercê do mal, porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Muitos perderam os compromissos, viraram as costas para o Senhor, porque engordaram os seus olhos com as coisas terrenas. E o nosso Deus nesta manhã está dizendo: ei filho, ei filha, volte, retroceda, volte as suas costas para o mundo e volte a sua face para mim, porque eu, o Senhor, eu perdoo, eu dou vida, eu dou saúde e eu faço prosperar também na minha presença, porque foi isso que ele fez aqui. Ele prosperou Ezequias, que entrou dentro da obediência, reconheceu que estava exaltado, reconheceu que tinha que se humilhar, reconheceu que tinha que se arrepender. E é isso que nós temos que fazer e tirar a nossa visão. Deus fala fortemente aqui: tira a visão da terra e volta a sua visão para mim, porque eu, o Senhor, sou o Deus que prospero e sou o Deus que não faço mal, dano algum, mesmo sendo próspero na minha presença, porque eu guardo, eu livro e ainda entro em ação contra o adversário que tem aí desejo tremendo de matar, destruir e também de fazer ficar doente. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe vocês. Curtam, comentam e compartilhem essa palavra.